as cheias no estado do Amazonas já provocam prejuízos ao setor agropecuário de mais de 200 milhões de reais e contando. Essas são as primeiras estimativas, o que já pôde ser contabilizado. Mais de 17 mil famílias em 26 municípios já foram afetadas. As enchentes que nós registramos nesse momento no estado do Amazonas são realmente históricas. O Rio Negro, inclusive, alcançou a marca histórica de 2012 e isso tudo já chega a afetar mais de 400 mil pessoas, né? E o setor da agropecuária muito afetado. É sobre isso que a gente vai conversar agora, entender qual a situação e o que está sendo feito para mitigar os efeitos desse momento com o senhor Valdenor Pontes Cardoso, que é diretor-presidente do IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado do Amazonas. Seu Valdenor, um prazer receber o senhor no Notícias Agrícolas, embora num momento tão difícil como esse, mas esses números que eu falei estão corretos, seu Valdenor? É mais ou menos essa a situação por aí? Estão sim, dona Carlos. Primeiro, lhe cumprimentar com um fraterno abraço, em nome dos nossos produtores amazonenses. O IDAM é o órgão de Assistência Técnica e Extensão Rural e Apoiamento do Desenvolvimento Rural. Quero saudar os seus telespectadores do portal Notícias Agrícolas da nossa querida Campinas, essa bela cidade hospitaleira e bem cuidada, enfim. E os números são esses mesmos, e eu diria, como eu falava há pouco com a senhora, são os números que nós temos absoluto controle. Nós temos 66 unidades de assistência técnica no interior do estado, nós somos 62 municípios com a capital, que tem escritório também. Nós temos 4 municípios que têm tem 2 unidades de assistência técnica. Esses números são dos produtores que nós assistimos, dos produtores que nós atendemos, de alguma forma estão cadastrados nas nossas unidades, e trabalhando nesse belo estado, dimensão espetacular, acho que também se torna uma dificuldade. Nossa diversidade geográfica, daqui a Tabatinga, no extremo colômbia com o Peru, 1h45 de Boeing, daqui a Humaitá, que é o nosso limite com Rondônia, já próximo da Bolívia, é 1h20 de Boeing, daqui para o Baixo Amazonas, no limite com o Pará, é 1 hora de voo, enfim. Isso tudo entremeado, uma belíssima antropologia nossa, em todas as calhas dos rios, da fora do Amazonas, do limite com o Pará, até o Alto Rio Negro, até o Alto Solimões. Nós temos populações indígenas, populações ribeirinhas, populações migrantes. No sul do Amazonas, nós convivemos com nossos irmãos que vieram do Sudeste, do Sul, que têm atividade de agropecuária, intensiva, inclusive, e agora entramos no setor de grãos. Enfim, hoje já são 52 municípios atingidos pela grande enchente no nosso Amazonas, nosso Rio Amazonas. Com esse número que a senhora colocou, na ordem de 17 mil famílias, na ordem de 200 milhões de reais que nós controlamos, que nós assistimos. Mas eu vou lhe ilustrar com um dado particular. Aqui no entorno, na região econômica de Manaus, nós temos um município chamado Careio das Várzeas. A sede fica numa ilha de várzeas, várzeas que se inundam periodicamente. Quando a enchente não é muito grande, a várzea fica ainda sem submergir e se atravessa todo um ciclo de produção na pecuária ou agrícola com as várzeas, com as terras das várzeas, que naturalmente têm uma fertilidade boa, razoável, e permite produzir com baixo custo de produção. Pois bem, essa cidade, quando inunda um pouco acima do normal, já inunda a cidade toda. E como esta enchente é super normal, está toda a cidade devastada, a ilha toda devastada, está todo o rebanho transferido das nossas terras firmes, que nós chamamos, que são as terras que não se inundam. Pois bem, só lá, nós fizemos um levantamento no escritório, por dados cadastrados, o registro nas fichas, todo o nosso controle eletrônico, mais de 30 milhões só municípios. Aqui no entorno lá. Eles são muito produtivos em horticultura, em hortaliças, em fruticultura e na pecuária. A pecuária leiteira com a produção de queijo e leite. Para você ter uma ideia, só esse município aqui nas franjas de Manaus. A enchente, imagino que as pessoas devam ter uma ideia, né? Nós viemos aqui próximo dos Andes, quando há o desgelo dos Andes, coincide com as chuvas, muita chuva este ano, a nossa mudança climática está acontecendo. Então, esses dois fatores coincidentes
com a represa do Lacunte, o Amazonas se eleva enormemente. Isso tudo causando prejuízos enormes. Eu tenho viajado constantemente após esse alívio da nossa pandemia aqui, coincidindo com a pandemia, viajado navegando de lanchas, e encontramos áreas e áreas, hectares e hectares de banana. De fruteiras de mamão, muita melancia, muita macaxeira, muita mandioca. E o que é pior, eu falava há pouco com a senhora, desorganiza a vida do produtor, desorganiza o sistema de produção. Ele muda com a família, com os animais, as terras firmes. Uns nem têm terras firmes, vão morar com parentes, pais, familiares ou com amigos. E, quando volta para a várzea, é outro. Por que não sai da várzea? Aí entra o aspecto cultural, os hábitos, que tem uma vida toda, séculos, tetaravô, bisavô, avô, pais, e a fertilidade que tem na várzea. As várzeas, em regra, as várzeas do rio de água barrenta, são muito férteis, são muito viscosos. Com pouco esforço, você consegue adquirir ou capturar a sua alimentação. São muito fartos em peixe. E aqui abastece, inclusive. Hoje, o setor de pesca no Amazonas envolve mais de 200 pessoas trabalhando, direto e indiretamente. Então, esse fato, o que cuidando como órgão de assistência técnica, como órgão de desenvolvimento rural, está fazendo? O governo do Estado, nós estamos intensamente trabalhando a assistência técnica, identificando, cadastrando e relatando situações adversas de inundação, de perdas, informando para os agentes de financiamento, agentes bancários, a nossa agência estadual de fomento, que é uma agência de crédito agrícola, a nossa ARFEAN, está anistiando todos os produtores que têm compromisso. Estamos imediatamente também trabalhando cadastramento ambiental rural, revisando, atualizando, ou corrigindo, ou retificando, colocando o sistema que ele possa adquirir outros financiamentos nas terras firmes ou na várzea quando voltar. Nós estamos fazendo financiamentos para pescadores atuarem no setor de pesca para compor a renda, compensar e manter a economia dos municípios. Claro. Já distribuímos sementes a 13.700 produtores, kits de sementes. Estamos aumentando a estrutura das nossas equipes locais, com carros, com lanchas, com equipamento, com treinamento, tentando amenizar um pouco essas perdas que são espetaculares do ponto de vista econômico. E, com muito apoio social, o governo do Estado do Amazonas tem feito um trabalho intenso com cartões emergenciais social, por conta da pandemia que nós vivenciamos no ano passado e este ano, nos vários momentos graves que nós tivemos, como todos têm conhecimento. Cartão social por conta da pandemia, nós estamos com 100 mil cartões, distribuindo 100 mil cartões através do IDAM, lá na conta, cartão emergencial da enchente, no valor de R$300 para cada família. Para ter alguma coisa para adquirir o que ela não produz, o que ela está fora da sua casa, do seu hábitat natural, do seu habitat natural, para manter a família nesse momento de risco, etc., com alimentação, com remédio, alguma coisa assim. Nós estamos, o governo do Estado, intensamente também, com a Secretaria de Ação Social, com apoio do Ministério da Cidadania, com vários ministérios apoiando, com distribuição de ranchos para as famílias atingidas pela enchente, madeiras para fazerem passarelas. Hoje, as ruas de Careiro da Várzea, no município que me referi há pouco, estão construídas acima da água com passarelas. Passarelas a 1,5 metro, 2 metros de altura da rua. Então, as ruas viraram passarelas de madeira para que a população volte a trafegar normalmente, manter a vida normal. As casas, tem dois municípios, Careiro da Várzea, e um outro município chamado Anamã. O Anamã é na geoeconômica dos 500 quilômetros de reta, mas é via fluvial. Eles já desenvolveram
já usam uma sistemática que já existe há muito tempo, de macacos hidráulicos para levantar as casas nesse momento. Isso é tecido, e a cada ano, quando acontece essas enchentes grandes que baixam a área, eles aumentam a altura que vai do piso, do chão, até o lastro da casa, até o piso da casa. Então, dona Carla, é muito complicado, eu diria pesaroso, e aumenta muito o esforço, a energia de todos, o governo do Estado, o governo, o Exército ajudando, Polícia Militar ajudando, Defesa Civil ajudando, os municípios ajudando, enfim, nós estamos fazendo a nossa parte também, além do agrícola, além do agro, essa parte de atendimento solidário, a parte de atendimento humanitário. E por conta da nossa capilaridade, na zona rural, da nossa estrutura logística de transporte, tanto fluvial como rodoviário. Um pouco desse momento. Seu Valdenor, quando a gente olha para esses produtores rurais que foram afetados, né? O senhor colocou essas 17 mil famílias, a gente está falando de produtores de pequeno porte, são pequenos e médios produtores ou são agricultores familiares? Qual o perfil da maior parte desses produtores rurais que foram afetados? Carla, nós já chegamos a atender no Amazonas cerca de 92 mil produtores. Nós temos mais de 150 mil, 250 mil produtores existindo na zona rural. Nós já chegamos a atender 92 mil. Hoje nós estamos com um processo de reorganização do banco. Nossa meta são 85 mil produtores. No ano passado, com a pandemia, nós atendemos 55 mil produtores. Em 92 mil, ou 50 mil no ano passado, nós temos uma estatística que evidencia que 97,6% desse universo de produtores, eles são caracterizados economicamente como micro e pequenos produtores em função da renda anual. Certo. E o critério bancário, 6%. São micro e pequenos produtores. Portanto, em regra, todos familiares, a maioria deles familiares, mão de obra própria, menos de 4 módulos fiscais da área fundiária, renda, etc. Imagine que esse pessoal não tem uma poupança própria, não tem uma reserva. Eles vivem em função da produção, claro. Eles vivem com apoio, com financiamento. Então, mais difícil é ainda o trato dessa recuperação, dessa retomada. Mas nós estamos. Eu vim agora mesmo, cheguei nesse momento aqui na sede, de uma reunião com a nossa agência de documento, exatamente montando uma estratégia de imediato, com anistia, com perdão de dívidas, com reconhecimento, com mensuração, toda com critérios, e, em seguida, com a estruturação de novos financiamentos para não parar, para fazer a retomada da produção. Como você bem sabe, nessas regiões agrícolas, eles dependem fundamentalmente da produção. Seu Valdenor, a gente ouvindo especialistas nessa questão das enchentes, inclusive, eu queria muito agradecer ao senhor por explicar para a nossa audiência como uma condição como essa acontece no estado do Amazonas, né? Porque as pessoas acham que só choveu demais, e não é. Tudo depende da localidade do estado, as fronteiras e tudo mais. Então, eu agradeço muito ao senhor por, inclusive, nos ter trazido esse entendimento, essa contextualização. Isso é extremamente importante para que a informação chegue ainda mais assertiva à nossa audiência. Ouvindo esses especialistas também, como o senhor, a gente entende que são meses para que os rios e, obviamente, a cidade voltem à normalidade. Como é o processo para as áreas de produção agrícola no estado, depois de passado esse pico, esse caos inicial que as enchentes causam? É um processo demorado e há áreas que foram perdidas e que terão que ser cultivadas só daqui a muitos anos? Como que é esse processo de recuperação? Veja, nas áreas de várzea, propriamente dita, nas alagadas, porque nós temos 3 níveis também que nós consideramos para efeito de análise e planejamento. As várzeas baixas, com pouca coisa, vai ao fundo, passa 6 meses de imensas, e aí já é o hábito levar a produção para a terra firme, o gado para a terra firme. As várzeas médias e as várzeas altas. As várzeas altas raramente chegam a ser inundadas, fica submersa. Mas as médias e as baixas, quando ocorre uma enchente com essa magnitude, que demora muito, quando as águas baixam,
nós temos lá um acúmulo, a primeira perda, material vegetal todo perdido, seja capim, pasto ou mesmo invasoras. As várzeas, lamaçal, atoleiro, você fica sem condições de trabalhar, de colocar o pasto acaba, tem que realizar, salvo raríssimas exceções, tem variedade de pastagens nativas que sobrevivem e que logo se recompõem. Mas a grande maioria das várzeas fica sem pasto. Aí, chega o verão nosso, o verão amazônico, julho, agosto, setembro é o pico do nosso verão, acaba o pasto na terra firme. Aí o produtor é obrigado a trazer esse gado para as várzeas, pelo menos está menos calor, tem alguma coisa nascendo no capim, mas tem fase inicial de rebrota nos capins. Sim. E aí vem dificuldade. Inclusive, nós estamos com um programa agora emergencial de aquisição de ração para ajudar a complementação alimentar desse gado. A perda vai ser grande, como foi em 2012. E nós estamos tentando amenizar. Então, o retorno é muito difícil também. Para a agricultura é menos, porque tão logo elas saem da base, da enchente submersa, com 30, 60 dias, já é época do sol, diminui as chuvas, o solo fica um pouco mais firme, aí já dá para entrar com plantios de folhosos, de horticultura, pimenta de cheiro, etc, etc. Mesmo nos balcões, inclusive. Mas é lento. 60 dias para quem está sem renda, para quem está vindo de um desastre de 5 meses, é muito tempo. E aí há de se ter mecanismos que nós estamos organizando para apoiá-los, com semente, com assistência, enfim, com fomento de modo geral. Seu Valdenor, a gente está num ano, mais um ano de pandemia, um ano atípico, e a gente tem problemas aí com o Plano Safra 2021-22, né? Obviamente, em função do orçamento, da variável pandemia, que é uma variável enorme quando a gente fala de dinheiro num país como o nosso, que vem de uma economia fragilizada. Isso pode, de alguma forma, agravar a situação da recuperação e da ajuda desses produtores, já que a gente tem uma incerteza ainda muito grande em torno do Plano Safra 2021-22? Dona Carla, em regra, afeta. A pandemia foi muito dolorosa para a gente. Nós tivemos perdas significativas no Estado. No nosso caso do Amazonas, eu já trabalhei, eu sou egresso da CEPLAC, que é o órgão da Ministério da Agricultura que cuida do cacau no Brasil há 60 anos. Então, nós sempre trabalhamos intensamente, retornamos o cacau para a Amazônia, para hoje o produtor nacional, mais de 150 mil toneladas. E em algum momento eu ajudava o governo do Estado, licença, etc. Eu já participei de 3 governos aqui do Estado. Nenhum governo investiu tanto no setor primário, no interior do Estado, como o atual governador Wilson Lima está fazendo. Certo. Nós estamos com apoiamento social, com investimentos econômicos, com investimentos de infraestrutura, com agroindústrias, com fomento da produção. Nós estamos distribuindo mudas de açaí para que os produtores pequenos da terra firme, que sempre viveu naquele ciclo de mandioca, da farinha, o outro ciclo, sair um pouco disso, que a hora que ele tiver uma cultura permanente com açaí, consociada com cacau, sistemas agroflorestais, ele começa a ter um outro sistema de renda, de produção, que ele começa a se autonomizar e se emancipar economicamente através da agricultura familiar. O nosso Plano Safra estadual, nós também adotamos aqui com o Plano Safra, em 21 e 22, nós temos uma dotação prevista de ordem de R$1 bilhão. Nunca aconteceu no Estado. Sim. O IDAN hoje eu estou com 500 e poucos funcionários, servidores, 300 técnicos, em 76 unidades, com uma razoável estrutura de logística rodoviária, aquaviária e rodoviária, e com orçamento de custeio razoável. Nós estamos hoje licitando para comprar semente, correr para comprar semente para ajudar esse retorno das várzeas, correr para comprar equipamentos para ajudar. Agora, em compensação, como a pandemia teve um enorme impacto no orçamento federal, o Ministério da Agricultura tem nos ajudado
mas com limitações. Mas nos ajuda muito com outra coisa, de várias formas, inclusive com projetos. Mas este ano está mais limitado por causa da pandemia, que impactou o orçamento federal, como você bem sabe. O nosso também impactou muito. Você imagina, você sabe, lembra, há pouco tempo, das nossas crises de oxigênio, do pico, em uma semana, o pico de ocorrências do Covid foi um negócio assim imprevisível. Eu acompanhei, o secretário de Saúde me mostrou na sua estatística, no seu arquivo, em uma semana deu um pico assim, uma elevação estúpida. E o governo teve que montar hospitais de novo, hospitais especializados, enfim, todas as despesas que está se tendo em função da pandemia. Mas impactou sim. Impactou, o apoio federal diminuiu, embora esteja acontecendo. E mesmo o nosso impacto, mesmo com todo o provimento que nós recebemos do governo do Estado, com o apoio do governador Wilson Lima, que tem dado um olhar especial, carinhoso, para essa questão das enchentes, para as famílias carentes, para o produtor familiar. Nós poderíamos estar melhor, sem dúvida. Seu Valdenor, olha só, foi um grande prazer tê-lo conosco. Como eu falei no começo da nossa conversa, nem estávamos no ar ainda, mas fico muito feliz de recebê-lo, embora num momento tão difícil para a agricultura e para a pecuária amazonenses. É realmente impressionante as imagens que a gente vê e a situação em que estão esses produtores rurais. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para atualização desses dados, desses números, e principalmente para informar os produtores, não só do Amazonas, mas do Brasil todo, o trabalho que o IDAM está fazendo para que a recuperação aconteça o quanto antes, né? Como o senhor falou, são micro e pequenos produtores, então eles precisam ser assistidos, né? E estão sendo. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por informações tão importantes para esse momento, quando a gente olha para o estado do Amazonas, num momento onde já é tão difícil para o Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade de informar a nossa comunidade nacional nesse momento que nós estamos vivenciando, pandemia, enchente, crises políticas, invenções, fatos, inverdades ditas sobre o nosso governo. Pelo contrário, nós estamos trabalhando muito intensivamente, o governador cotidianamente, estamos no interior acompanhando, ele saindo pessoalmente todo final de semana, de quinta em diante, para apoiar, para dar esse suporte. Estamos à disposição, a nossa colega, a doutora Paula, vai ficar à disposição, com a nossa assessoria de comunicação, para lhe subsidiar com essas informações ordinariamente. Um abraço a todos e muito apreço a nossa participação. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Um grande abraço para o senhor também, seu Valdenor. Bom trabalho para o senhor, que tudo corra bem por aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Até mais. Obrigada. Bom, conosco, portanto, o senhor Valdenor Pontes Cardoso, ele é diretor-presidente do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. São mais de 400 mil pessoas afetadas, nós estamos falando de cerca de 17 mil famílias. São 200 milhões de reais em prejuízos para pequenos e microprodutores rurais. Nós vimos nos últimos dias acontecerem movimentações falando sobre os mais de 400, quase 500 mil brasileiros mortos por conta do coronavírus. A gente tem que lembrar essas mortes todos os dias e fazer com que esse número não continue subindo. A gente precisa passar pela pandemia, mas é importante que em algum momento a gente veja também os brasileiros mobilizados por outros problemas que nós já vimos enfrentando muito antes da pandemia, como essa situação, por exemplo, como inúmeros pequenos e microprodutores que sofrem diariamente com a falta de recursos, com a perda pela seca, com a perda pelo excesso de chuvas, como é o que está acontecendo no Amazonas. Então, o Brasil tem problemas e problemas históricos. Esse da pandemia é mais um que precisa, sim, ser duramente enfrentado.
mas a gente não pode fechar os olhos para outros 400 mil brasileiros que estão sofrendo, porque isso que está acontecendo são dívidas, são terras perdidas, são anos sem produzir e tudo mais. Então a gente precisa monitorar o Brasil como Brasil e não cada um dentro da sua própria bolha, achando que o seu problema é mais grave do que o do outro, tá certo? Fica aqui sempre o nosso respeito aos quase 500 mil brasileiros que se perderam por conta da pandemia do coronavírus. E o mesmo respeito a essas 400 mil pessoas que não têm condições de ir de um lado para o outro para comprar um ovo, se for preciso, né? Perdendo animais, perdendo tudo com essas enchentes lá no Amazonas, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.